Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente seguir falando, pessoal, sobre a preparação do Clube do Remo visando o confronto contra a equipe do São José no próximo sábado em Porto Alegre. Hoje foi realizado o último trabalho na capital paraense e nesta quinta-feira o Leão embarca para a capital gaúcha visando essa decisão, o jogo mais importante do ano até aqui. E eu quero conversar sobre esse jogo porque ele vai ser ou pode ser uma virada de chave do Clube do Remo numa temporada muito turbulenta. E sim, ainda dá para sonhar com a Série B, a gente vai explicar o motivo aqui nesse vídeo. Também quero falar sobre a questão da seleção da rodada, vários jogadores do Clube do Remo aí que se destacaram, e também falar sobre um atleta que jogou no Leão Azul Paraense nos últimos anos e falou um pouco sobre a sua identificação com o Clube Azulino e também falar sobre os ingressos para esse confronto contra o São José. Você é azulino que mora fora do Pará e vai prestigiar o Leão Azul Paraense lá no estádio Francisco Noveleto. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Entrando no vídeo, já deixa o teu gostei, que é muito importante. Ontem, inclusive, a gente bateu mais uma meta aqui de 1000 likes. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês. É muito importante esse gostei, porque assim nosso conteúdo vai chegar a mais e mais remistas no Brasil e no mundo. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca aí de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Esse vídeo que deu apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Noite de Libertadores da América, tem Palmeiras e Botafogo, jogaço aí pela competição sul-americana. Tem também o Fortaleza diante do Rosário Central na Copa Sul-Americana. Ontem o Corinthians passando dos pênaltis. Tem também River Plate contra o Tajeres. Amanhã tem Flamengo e Bolívar, tem São Paulo Nacional do Uruguai, final de semana com várias competições pelo Brasil e pelo mundo. Cadastre nosso link exclusivo da Bet Nacional, pegando teu celular, apontando para o QR Code na tela, acessando o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Detalhe, se cadastrando aqui no nosso link exclusivo e profetizando com responsabilidade, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo. Bom, galera, eu quero conversar com vocês aqui sobre a preparação do Leão Azul para esse jogo tão importante, o mais importante do ano até agora, diante do São José, no próximo sábado, lá em Porto Alegre, onde o Clube do Remo precisa de uma vitória simples para se classificar à segunda fase da Série C. Hoje foi o último treino aqui em Belém, tá? Porque o Remo vai viajar nesta quinta-feira para Porto Alegre. Na verdade, eu acredito que o Remo ainda vai trabalhar amanhã de manhã, tá? Exatamente. Amanhã de manhã o Remo ainda vai trabalhar aqui em Belém. E à noite, né? Início da noite, o Remo vai viajar para Porto Alegre, inclusive com uma expectativa, né, de alguns torcedores irem ao aeroporto apoiar os jogadores antes desse embarque aí para a capital gaúcha. Então amanhã o Remo vai fazer um treinamento pela manhã, tá? E à noite tem essa viagem para Porto Alegre e tentar ainda fazer um trabalho lá na capital gaúcha na sexta-feira, no campo sintético, para se adaptar ao máximo possível a essas condições de jogo. Ontem eu gravei um conteúdo aqui justamente para falar sobre esse gramado lá do estádio Francisco Noveleto, que vai sim ser um adversário para o Clube do Remo também, vai ser sim um obstáculo que a gente vai precisar superar, não vai ser fácil essa questão aí do piso lá do estádio Passo da Areia, e é um obstáculo a mais nessa luta por uma vitória importantíssima em busca da classificação. Amanhã eu vou tentar gravar um conteúdo aqui para falar um pouco mais sobre as condições para classificar. Tem muita gente fazendo cálculo aí em cima de prováveis resultados, só que eu sigo dizendo uma coisa para vocês. O Remo ainda depende só das próprias forças para chegar à segunda fase da Série C. O Remo vencendo, pessoal, por 1-0, basta para ele se classificar.
Então, é óbvio que existem outras possibilidades, sim, empatando ou perdendo, mas não dá para a gente ficar pensando nisso sem pensar antes em vencer o São José. Isso aí tem que ser o plano B ou o plano C. A prioridade é vencer o São José. E é a obrigação do Remo vencer, porque o São José é uma equipe já rebaixada. É claro que vai ter dificuldade, é claro que o São José vai querer dificultar o jogo pra gente, com certeza vai estar motivado por questões aí de bastidores, mas a gente precisa pensar na vitória. Porque eu tô vendo muita gente. Eu sei, é claro. Eu sei que eu entendo perfeitamente a ansiedade de vocês nesse momento por uma classificação que não veio desde 2020 para a segunda fase da Série C. Eu entendo perfeitamente, até porque o campeonato para o Clube do Remo foi um campeonato, na maioria das vezes, mais preocupado com a parte de baixo. A era Rodrigo Santana, inclusive, é uma era. Se você pegar só a era Rodrigo Santana, o Remo estaria na quarta colocação. O Remo estaria no G8. Só que, infelizmente, antes do Rodrigo Santana, a gente teve um trabalho muito ruim com o Gustavo Mourinho, que atrapalhou muito o nosso planejamento, atrapalhou muito a nossa competição. E o Rodrigo Santana conseguiu recuperar. Então eu entendo o pensamento de vocês de, poxa, estávamos quase eliminados, quase pensando apenas em 2025, né? Alguns, inclusive, já tinham jogado a toalha em relação a rebaixamento. A galera estava muito preocupada. E com razão. Eu entendo todos esses sentimentos, a galera que vinha aqui com negativismo nos comentários, eu entendo perfeitamente todo mundo que pensou desse jeito, tá? Eu não fico dizendo quem é mais remista ou menos remista, se acredita ou não, tá? Até porque o futebol cada vez mais está se tornando um esporte de pessoas profissionais, tá? Então, quanto mais você anda com o amadorismo, mais chance você tem de ter um insucesso. Então, esse ano, a nossa temporada pode ser salva por um trabalho bom que está sendo feito pelo Rodrigo Santana, apesar dos erros dele, tá? Então, justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Esse jogo, do próximo sábado, contra o São José, eu sei que vocês estão muito ansiosos, é um jogo que vai ter essa virada de chave, tá? Qual é a virada de chave, Smith? Justamente essa, de todo mundo começar zerado. Todo mundo vai começar no quadrangular sem nenhum ponto. Eu quero puxar na memória de vocês aqui a campanha do Santa Cruz em 2020. Santa Cruz, se eu não me engano, fez 41 pontos na primeira fase da Série C de 2020. Foi o líder disparado. Disparado. Mas, quando chegou a hora da onça beber água, o quadrangular, o Santa Cruz perdeu as forças e não conseguiu o acesso. O Remo conseguiu, o Vila Nova também conseguiu. As equipes que passaram daquele grupo A, né? E naquele mesmo ano, o Ituano dominou, arrastou todo mundo na primeira fase da Série C e também ficou pelo caminho na competição. Foi também eliminado. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Série C, depois que vira a primeira fase para a segunda, é outro campeonato. Tudo vai zerar. E como eu disse para vocês, a era Rodrigo Santana é uma era positiva. É uma era em que a gente tem muito forte dentro de casa. Perdemos, é verdade, alguns jogos fora, muito por conta também de escolhas do próprio treinador. E a gente vai sim em condições de subir para a Série B. Claro, tem a questão aí de uma posição que, na minha opinião, ainda precisa reforçar, que é o centroavante. Aliás, pelo que a gente tem aí de boato, o Remo realmente vai tentar essa contratação. Só que o prazo é até sexta-feira. Se o jogador não cair no bid até sexta-feira, não joga mais pela Série C pelo Clube do Remo. Na Série C pelo Clube do Remo. Então é isso, galera. Vai ser um acesso se vier na base da superação, porque a temporada teve muitos problemas, eliminações precoces, Copa do Brasil, títulos do Parazão e a vaga na final da Copa Verde, que a gente perdeu de bobagem, assim, de gols perdidos de maneira inacreditável contra o Paysandu. Então tudo isso aí pode sim ser salvo, né? A temporada pode ser salva nesse quadrangular que pode vir. Mas, antes disso, o Remo precisa vencer o São José neste sábado lá no estádio Paço da Areia, Porto Alegre, que a gente vai conversar ainda bastante com vocês. Galera, essa 18ª rodada, o Clube do Remo fez, como vocês viram, o melhor jogo na competição e colocou alguns jogadores na seleção da rodada. Eu vou até pegar aqui os nomes para vocês,
desses jogadores, né? O goleiro da rodada foi o Marcelo Rangel, lateral direito Diogo Batista, o zagueiro Rafael Castro, aí na defesa também tem Islando, o Náutico, o Felipe Borges do Confiança. No meio-campo, Anderson Shoa do Ipiranga, daqui a pouco eu quero falar sobre ele. O Izep do Figueirense, Giovanni Pavani do Clube do Remo, Marco Antônio do Náutico, Ítalo do Clube do Remo e o Paulo Sérgio também da equipe do Timbu Mauriciano. Então o Remo emplacou 5 jogadores na seleção da 18ª rodada da Série C. Então mostra aí, né, o quanto que foi positivo para a gente essa rodada 18ª. Tomara que a gente também coloque jogadores aí na última rodada da Série C. Eu queria falar sobre o Shoa, tá? O Shoa deu uma entrevista para o canal Nosso Futebol, falando sobre a identificação que ele teve, né, no futebol paraense, jogou no rival, jogou no Clube do Remo, e disse, né, que o Remo foi a equipe que ele mais se identificou aqui, que ele quase teve seu contrato renovado para essa temporada de 2024, aconteceram algumas situações aí extracampo, inclusive sobre isso eu queria falar, né, porque às vezes a gente acha que o jogador não renova com o clube só porque ele pediu um salário maior, só porque ele não quer mais ficar na cidade, às vezes é realmente uma questão externa, né? E o quanto que a gente penou dessa posição esse ano, né? Não que eu fosse o maior dos fãs do show, mas o quanto que a gente penou nesse meio campo em 2024. Agora que tá tendo um Bruno Silva aí que tá tentando organizar a casa ali, cadenciar mais o jogo, né, junto com o Pavani, o quanto que a gente poderia ter resolvido isso se tivesse montado uma base para esse ano. E é justamente isso que eu falo para o ano que vem. Independentemente do resultado sábado, a gente precisa montar uma base, deixar uma base pronta para o ano que vem, tá? Empréstimo de alguns jogadores como Jaderson, Pedro Vitor, alinhados para o ano que vem, entendeu? Porque se a gente começar do zero de novo, até esses caras chegarem, se adaptarem, cara, vai ser muito complicado. E a gente sabe que isso no futebol atrapalha demais, tá? Atrapalha demais. Mas enfim, a gente vai bater um papo melhor ainda sobre isso, né? A gente vai bater um assunto, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois do jogo de sábado, tá? E a gente pode projetar, dependendo ou não do resultado, claro, tá? Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que o Remo segue dependendo das suas forças. Uma vitória simples, a gente estará na segunda fase da Série C. Queria até que vocês comentassem esses assuntos aqui, porque às vezes a gente fica muito ansioso para o jogo e esquece que o Remo precisa só fazer a parte dele. E não precisa ficar com a calculadora na mão o tempo todo, que nem louco, né? Como já foi, inclusive, no campeonato. O campeonato ajudou demais a gente, agora está na hora de a gente fazer a nossa parte. Galera, queria que vocês comentassem, que vocês deixassem o like nesse vídeo, é muito importante, que vocês se inscrevessem e compartilhassem aí com os teus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu.